Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, a pedidos, muita gente esperando o review deste lançamento da Finice, o osciloscópio modelo tablet com 350 MHz de banda. E além disso, é um 4 em 1, porque tem analisador de espectro, gerador de sinais e analisador de resposta em frequência. Um 4 em 1, tudo num dispositivo só, de custo bastante interessante para o que ele oferece, com características muito bacanas. Vamos abrir e testar as funcionalidades principais dele hoje, ok? Então vamos lá. Aqui ele veio nessa caixa, normalmente vem bem acondicionado. Você pode ver aqui que vem nessa maletinha clássica aqui, já clássica da Finice. Uma maleta bem firme, com um zíper, né? A gente pode abrir aqui o zíper. Tem uma divisória. Aqui a gente tem o equipamento em si. Ele tem um certo peso, ok? Parece robusto, bem acabado. Aqui a gente pode observar que tem uma ventoinha aqui na parte de trás e o pé também para permanecer bem posicionado aqui na bancada. Aqui a gente observa os dois canais, canal 1, canal 2, BNC e a saída do gerador de funções. Na lateral, a gente tem o botão liga e desliga e um conector USB-C para fazer as transferências de dados e atualizações de firmware. Como acessórios, primeiro aqui o manual, né? Vem um manualzinho, manual bem ilustrado. Vamos ver se ele tem português, ó. Tem português bem acabado, bem um manual com bastante detalhes, também em português. Com relação a acessórios, ele vem com duas pontas probes para o osciloscópio, modelo para 350 MHz, ok? Todas as duas. Vem também com um cabo BNC garra, certamente para o gerador de funções, uma fonte de carregamento rápido e o cabo USB-C para a fonte de carregamento, já que ele trabalha com bateria. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nas especificações gerais dessa novidade que vai revolucionar aí os portáteis, especialmente o último modelo portátil desse tipo aqui, salvo engano, tinha 100 MHz. Esse aqui é de 350 e conta com uma série de recursos novos e interessantes. Ok? Então vamos ligar aqui, a gente liga aqui no botão lateral, um pequeno toque. Ele pode ficar nessa posição ou pode ficar deitado. Pode escolher a melhor posição para a gente analisar. Tem um belo de um display de 7 polegadas. Em termos de especificações gerais, ele tem 350 MHz de largura de banda para o osciloscópio, 1 gigasample de taxa de amostragem, atualização de até 50.000 formas por segundo, tela IPS de 7 polegadas, gerador DDS, gerador até 50 MHz, que é bem bacana, com múltiplas formas de onda. 50 MHz é um senhor gerador, né? Um analisador de espectro de 200 kHz a 350 MHz e um analisador de resposta de frequência até 50 MHz, ok? E carregamento rápido, com esse carregador aqui, o carregamento em até 2 horas faz o carregamento total. Usa navegação por touch, a navegação é bem fluida, tem zoom, modos de trigger inteligente, medições automáticas, saving de forma de onda, e screenshot também via USB. Vamos tentar navegar aí por todos esses recursos, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua promoção de 10 placas, $5, dupla face 10x10, e está ainda celebrando os seus 11 anos de aniversário. Vale a pena dar uma checada, porque são vários prêmios que você pode participar, sorteios e cupons exclusivos que você pode utilizar aqui nas suas compras de placas de circuito impresso e outros serviços. Durante o 11º aniversário, ainda tem 16 dias ativos de aniversário que você pode entrar nessa página especial
e ver as promoções, cupons e sorteios de equipamentos. Ok, pessoal? Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, voltando para o nosso vídeo. Bom, pessoal, com relação aos menus, a gente coloca da seguinte maneira. Sistema, que é o primeiro aqui, eu já coloquei em português, tá? Ele tem algumas linguagens que você pode mudar. Em sistema, você consegue mudar configuração. Em configuração, muito interessante, tem a opção de guardar a configuração atual, ler a configuração e configuração de arranque, ou seja, de partida. Nós temos 5 possíveis configurações, ou seja, eu posso armazenar 5 posições de toda a configuração dele e guardar nessas posições aqui, 1, 2, 3, 4, 5, escolher a que eu acho mais adequada de uma medida que eu estava realizando, configurei de uma forma, armazenei ali e eu retorno para aquela mesma situação, ajuste vertical, ajuste horizontal, todos os ajustes de tela, quantos canais, se está com FFT ligado ou não, tudo isso fica armazenado aqui em 5 opções, o que é bastante interessante. Outra opção, calibração de fábrica, aqui dando OK, a gente faz uma calibração automática do equipamento. Modo USB, eu faço conexão com o PC para transferência de dados, para atualização de firmware. Desligamento automático, eu programo se eu quero desligado, se eu quero que ele desligue em 15 minutos, 30, 45 ou 1 hora. Configuração de idioma já está em português, eu tenho aqui chinês, inglês, russo e português, a gente pode escolher aqui a linguagem. Configuração de fábrica, a gente retorna para os valores default originais, caso tenha algum problema, eu queira resetar ele para as configurações de fábrica. Formato do disco, formatação do disco interno para limpar tudo, ok? Na segunda opção aqui, função, eu ajusto o brilho da forma de onda da tela, só o brilho do traçado. A temperatura de cor, eu posso usar aquele recurso em que ele colore o traçado quando tem com cores diferentes, quando tem maior ênfase, maior frequência em determinadas amplitudes, ele faz aquele traçado multicolorido, eu já mostrei isso aqui em outros equipamentos. Modo XY, mostrar a escala, que esta escala de fundo quadriculada está ligada, se eu apertar aqui eu desligo, eu fico só o traçado sem nenhum tipo de quadriculado, voltando, que é bem interessante ter, né? Eu prefiro pelo menos com. Captura de saída, e essas duas funções aqui finais, que é analisador de resposta em frequência, que é essa daqui, que serve para fazer, por exemplo, curva de Bode e outras análises de filtro, é bastante interessante, a gente pode entrar depois no detalhe dessa função aqui, até num vídeo futuro. E a outra função é o analisador de espectro, que é esse daqui, que é um analisador de espectro que utiliza a transformada rápida de Fourier, FFT, para cálculo das frequências, né, das amplitudes de cada frequência. Embora seja uma adaptação disso, ele é considerado um analisador de espectro pelo fabricante porque ele inclui vários recursos interessantes. Não dá para comparar com um analisador de espectro dedicado a essa função, com certeza não. Mas é uma boa banda, até 350 MHz, com bons recursos aqui de cursores e tudo mais. E a gente pode testar isso aqui também com detalhes num vídeo próximo, complementar. Ok? Já que são muitas as funções desse equipamento. A medição, a gente vai habilitar ou desabilitar as medidas que ele mostra aqui embaixo. Então agora está habilitado, por exemplo, tensão mínima, tensão média, tensão RMS, tensão de pico e tensão pico a pico. Repare, para o canal 1. O canal 2 está aqui embaixo, olha, ele está desligado, não tem nenhuma habilitada, a gente pode habilitar ou não. Se eu clicar aqui, ó, em V mínima, eu desliguei V mínima aqui embaixo, não está mais mostrando. Se eu apertar, eu ligo, ok? O próximo é o navegador. Navegador, eu vou ver as imagens que eu armazenei, então tem como visualizar as imagens gravadas e capturadas através do navegador. Detalhe, imagens em alta resolução, tela cheia, em que eu posso fazer a análise dessas imagens gravadas, é bem legal essa função também. Cursor X, eu ligo o cursor, cursor Y, eu ligo o outro cursor, eles são independentes, mostra aqui os valores de cada um, e eu posso arrastar aqui, ó, com o dedo, ó, um cursor e o outro cursor. Todos eles são independentes, basta colocar o dedo e puxar e colocar na posição. Desligando, nós temos o captura de onda e o captura de imagem, que são esses dois botões aqui de cima, e o zoom. O zoom, ele vai abrir essa tela zoom em que eu posso aproximar do que eu estiver medindo. Não tem nenhuma forma de onda agora para a gente ver, mas basicamente a gente clica ali e
acessa. Aqui do lado eu posso congelar a imagem aqui, ó, dou um hold aqui, ele para, né, um pause. Aqui é o automático, para ele calcular automaticamente a forma de onda quando a gente colocar o sinal. Esse ponto do meio é para ele centralizar a forma de onda, né? Eu posso subir, descer, e se eu apertar aqui no meio ele centraliza automaticamente. Similar a esse 50% aqui. Mais e menos eu vou aumentar ou diminuir a amplitude de cada canal. Aqui é canal 1 e aqui é canal 2. Repara, aqui embaixo, em canal 1, eu tenho aqui informações que a banda dele está em 350 MHz, a escala vertical 200 mV, está em DC, acoplamento DC, e 1x para probe. Okay? Se eu pressionar aqui, eu posso alterar, ligar e desligar o canal e alterar a questão da atenuação da probe, o tipo de acoplamento, se eu quero FFT ou não, e a limitação da banda, se eu quero ele sem limitação, 350 MHz, ou limitado a 150, ou limitado a 20, porque eu posso querer evitar alguns ruídos. É interessante ter esses 3 filtros aqui. Ok? Então, por exemplo, o FFT eu ligo aqui, ó. Liguei lá em cima o FFT, ou desliguei o FFT. Tá? Mesma coisa para o canal 2, você clica aqui do lado e vem para o canal 2, mesmas funções. O canal 2 está desligado. Se eu ligar o canal 2 aqui, ó, liguei. Repara aqui, ele está embaixo do amarelo, né? Então, se eu afastar aqui, ó, eu tenho os 2 canais aqui na mão. Repara que esse movimento aqui, ó, é um movimento rápido, mas aqui do lado tem esse move aqui, está em rápido. Se eu apertar ele move e passar para devagar, olha só o que acontece, ó. Eu faço um movimento muito mais preciso do traçado, que é o devagar. O rápido, clicando ali, ele volta a ficar rápido. Ok? Bom, aqui eu também tenho para ajuste de horizontal, a base de tempo, né? Aqui o ajuste de tipo de trigger e aqui o gerador de funções também, né? Posso entrar na função gerador de funções, que é uma outra funcionalidade dele, um gerador de funções bem completo com 50 MHz de banda. Não é igual a alguns osciloscópios aí 3 em 1, que vão até 200 kHz, 100 kHz, às vezes 1 MHz. Dificilmente você consegue um valor tão alto como esse aqui, que consegue chegar a 50 MHz de banda, ok? Sendo que eu posso escolher aqui a forma de onda, olha, seno, quadrado, triangular, dente de serra 1, dente de serra 2, passo, metade, cheia, aqui, metade, vou botar aqui, o que ele chama de metade é meia onda, né? Se for da tradução aí, a retificação é meia onda. Se eu clicar aqui, ó, colocar aqui é a onda completa. E por aí vai, ó, expoente, que é o exponencial, tudo mais, ó, raiz, áudio, amostragem, descer e capturar. Okay, são os tipos de forma de onda que eu consigo. Aqui eu ajusto a frequência, a amplitude, isso aqui seria uma espécie de um offset e o dot cycle, ok? Posso usar as setinhas aqui do lado para o ajuste. Clicando fora você sai do gerador, ok? Agora nós vamos botar alguns sinais e observar como ele funciona na prática. Bom pessoal, antes de mais nada a gente precisa fazer uma calibração da forma de onda. Então eu botei aqui a forma de onda quadrada 1 kHz. Eu liguei direto aqui, ó, a ponta de prova no gerador dele, no próprio gerador dele. E o gerador dele está aqui, ó. Eu marquei 1 kHz, aqui ó, 1000 Hz, onda quadrada, ok? Clicando fora, eu vou pressionar Alt para ele colocar a forma de onda correta ali na tela. Tá lá, a gente está vendo. Vou até desligar esse canal 2 aqui, para não atrapalhar, ok? Tá bem fora, né? A gente vem aqui com a chavinha e ajusta para ele ficar quadrado. Okay, passou. Aqui. Pronto. Ajustado. Agora a ponta de prova está ajustada, a gente vai conseguir fazer as medidas de forma mais adequada, ok? Então, tirando aqui, vamos direto no meu gerador de funções. Agora eu vou gerar 1 kHz senoidal aqui, vou dar alto. Ele ajusta relativamente rápido, né? O interessante aqui é que a gente pode posicionar a forma de onda do jeito que quiser, e se eu posicionar errado aqui, quiser centralizar, lembra que a gente pressionando aqui, ó, retorna a forma de onda para o centro. Olha que interessante, se eu clicar do lado esquerdo aqui em cima, vou clicar 2 vezes, olha o que acontece, eu mudo a base de tempo. Vou clicar do lado direito,
eu aumento a base de tempo ou diminuo a base de tempo, direto aqui na tela. Para mexer na amplitude, está em canal 1, eu posso vir aqui no mais ou no menos. Menos, menos, mais, mais. Ok? Quero dar o zoom agora, pressiono o zoom. O zoom, ó, no detalhe aqui em cima, eu consigo correr e aproximar o trecho que eu quero ver melhor. Ainda posso mexer na base de tempo para poder trabalhar mais efetivamente lá com o meu zoom. Ok? Saindo do zoom, voltando aqui para uma amplitude interessante e reposicionando ela no centro. Ok, 1 kHz é a que mostra aqui do lado a frequência, ó. 1 kHz, agora deixa eu dar uma aproximadazinha. 1 kHz, 385 mV pico a pico. Está em 10x, né? Deixa eu botar em 1x. Na verdade eu estou usando em 1x. E vou dar um alto aqui para ele se ajustar melhor. Ok, assim ficou melhor. Agora eu vou aumentar aqui para 1 MHz. 1 MHz. E vou dar um alto. Bom, tá aí a minha forma de onda de 1 MHz. Ok? Agora eu vou jogar uma frequência bem mais alta. Então eu vou botar aqui a atenuação para 10x. Então a gente pode vir aqui e também dizer para ele que eu estou trabalhando com 10x. Deixa eu dar um alto aqui. Eu ainda estou com 1 MHz, tá? 1 MHz, só que agora eu botei a ponta em 10x para a gente conseguir as frequências mais elevadas. Vamos botar 10 MHz. Ok, posso dar um alto ou posso vir aqui, ó, direto, ó, e ajustar na mão. Tá lá, 10 MHz. Vamos a 50 MHz. Manteve aqui a amplitude, eu estou com a amplitude próxima a 8 volts, vamos ver se em 50 ele mantém. 50 MHz manteve, ó, 764, a mesma amplitude lá dos meus 10 MHz. Vamos a 100 MHz, lembrando que eu estou perto do limite aqui, baixou um pouquinho para 7,05, eu posso ajustar aqui na mão. Ok, 100 MHz, medindo 100, cravado, 120 é o meu limite do gerador, não consigo mais do que isso. Lembrando que em 120 ele deu uma queda aqui já na amplitude. Pode ter alguns fatores aqui envolvidos. O ideal em frequências muito altas, acima de 100 MHz, é a gente fazer um teste sem essa ponta de prova, com cabo coaxial direto de alta performance e terminação de 50 ohms na extremidade, tá? Para a gente poder garantir que não tem atenuação pelos meios de transmissão, pelas linhas de transmissão, que às vezes acontece. Então, certamente a gente não vai conseguir avaliar ele até o fundo de escala aqui com a limitação do meu gerador, mas já dá para ter uma boa noção de que ele respondeu relativamente bem até 120 MHz, ok? Para a onda quadrada, a gente faz com frequências muito mais baixas, obviamente, né? Que aí já entram outros fatores. 1 MHz quadrado, eu posso dar um automático aqui e trocar a forma de onda para quadrada. Tá lá, 1 MHz quadrado. Ok? Cravando os 8 volts aqui. Vamos botar 5 MHz. Vamos botar no automático. Ele também cravou 5 MHz aqui. Ok, pessoal? Nesse caso, se eu quiser ligar a função FFT simultânea a essa forma de onda, basta eu vir aqui e ligar o FFT. Aí eu já tenho o FFT aqui com aquelas diversas frequências que aparecem. Inclusive, eu posso mexer aqui na posição. O FFT eu não consigo mexer, né? Eu consigo mexer aqui na forma de onda e ele vai representar o que está ali em cima proporcional. São as diversas frequências aqui. Eu posso usar cursores aqui para medir as posições, tanto o cursor X quanto o cursor Y. Ele não tem funções matemáticas adicionais, como tem em outros modelos de bancada, por exemplo. Então a função matemática dele única é FFT. Ele não tem, por exemplo, soma ou subtração de canais, como poderia ter até num firmware futuro. Mas nesse aqui, ele não tem essas funções matemáticas extras, apesar de ter vários outros recursos. Ok? Entrando aqui em algumas outras funções, eu conectei os dois canais, botei aqui essa forma de onda triangular. A gente pode, por exemplo, aqui fazer um armazenamento da forma de onda,
ou da imagem, guardar a imagem, depois a gente vem aqui no navegador, vai no visualizador de imagens, olha, o que eu já tenho gravado aqui. Olha como ele pega aqui a tela toda, ou pego só a onda, ou pego a tela toda. Tá? Sempre aqui no meu navegador e visualizador de imagens, onde eu posso retornar, apagar ou mudar de página para a próxima página de outras telas que eu tenha salvo. Ok? E voltando, a gente retorna aqui. Uma outra opção que a gente pode fazer aqui, colocando em função modo XY, eu vou ligar os dois canais agora. Isso. A gente troca aqui. A gente vai trocando aqui as frequências dos canais e vendo as diversas formas de onda. Dá para centralizar aqui fácil, ó. Conforme eu difiro a frequência do canal 1 e do canal 2, eu vou vendo as mais diferentes formas. Isso com a forma senoidal, né? Se eu alterar a forma de onda também, se eu diferenciar aqui a forma de onda também, ele troca o formato. Esse formato XY tem várias aplicações, especialmente para ver curva, características de alguns componentes, por exemplo. Ok? Bom, saindo da forma XY, a gente vem aqui no próprio canal, né? A gente vem aqui no canal. Não. A gente vem em sistema. A gente vem em função, modo XY off. Ele vai mostrar os dois canais. Tá aqui os dois canais, ó. O canal 1 está aqui em cima. Vou tentar dar uma. Mantém aí. Os dois canais estão colocados. Eu consigo mexer neles separadamente. E ajustar inclusive a base de tempo ou a amplitude. A amplitude teria que ser aqui, né? Aqui é só a amplitude do canal 1. Se eu clicar aqui no meio, eu ajusto a amplitude do canal 2. Então estão os dois aí. Se eu quiser entrar com funções especiais, como por exemplo o analisador de espectro, eu vou ver o analisador de espectro, eu vou ter também uma forma automática para ele se autoajustar. Eu vou ver que eu tenho algumas frequências aqui que estão entrando no espectro. A frequência inicial está em 0 Hz e a final está em 376. Né? Eu posso botar um centro numa frequência mais baixa, por exemplo, 1 MHz. E aí eu já vou ver no destaque a frequência que eu estou gerando aqui, ó, na faixa de 1 kHz, que é esse pico aqui. Se eu for mexer nessa frequência, 1 MHz, e vou dar um alto aqui. Tá lá, ó, o pico aqui de 1 MHz e as bandas laterais dessa frequência que eu estou gerando. Tá vendo? Eu posso botar aqui cursores para medir exatamente a posição. Eu posso ligar aqui os cursores, ó, e posicionar aqui. Ele vai me dizer a largura e amplitude, que tá a largura de frequência e amplitude. Bem bacana. Posso congelar também para poder verificar isso melhor. E posso aplicar algumas funções interessantes aqui, por exemplo, como a vista em cascata. Essa vista em cascata é bem interessante, que ele vai focar com o tom de cor a frequência que tem maior incidência, que no caso é essa central aqui de 1 MHz. Tem também a forma 3D que a gente pode colocar. É bem bonito, né? Ele fica bem interessante. A gente vai fazer depois um vídeo olhando essa função com mais detalhes. Ok? E os ajustes aqui adequados para essa funcionalidade. Esse é o analisador de espectro, né? O analisador de frequência, que é essa outra função aqui, de resposta em frequência, a gente precisa injetar os valores para ele analisar a resposta de entrada e saída. Aqui ele está só pegando ali os sinais que eu estou colocando ali, mas ele vai fazer uma varredura e vai analisar a resposta de frequência de um determinado circuito que a gente vai colocar. É uma análise que a gente pode fazer aqui também como complemento deste vídeo. Ok, pessoal? Bom, agora vamos dar uma checada no gerador de funções. O gerador de funções é aqui embaixo, né, em Gen, e aqui a gente coloca a forma de onda.
Agora está 1 kHz, onda quadrada, que era o que estava para ajustar a ponta de prova. E a gente vai ver aqui no osciloscópio a forma de onda gerada por ele. Tá, coloquei aqui. Olha lá, 1 kHz, onda quadrada. Muito bem. Como é que eu altero? Eu venho aqui em onda, troco para seno. Trocou lá para senoide. Ok? E aqui eu escolho o tipo de onda que eu quero. Ó, triangular, pente de serra e por aí vai. Vou ver se aqui eu vou trocando aqui, né? Essa aqui, ó, degrau. Que é o passo, né? Meia onda, onda completa. E as diversas formas de onda que ele tem disponível. Tá? Você pode usar em várias funcionalidades. Ok? Seno, que é a mais tradicional. Aqui a gente ajusta a frequência, então eu posso vir aqui direto, botar aqui 10 MHz, né? Tem esse 1 aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha, 0 aqui, coloco 10 MHz, deixa eu ajustar aqui no automático. E está lá, 10 MHz, uma belíssima senoide. E o limite dele é 50 MHz. Com a setinha, a gente vem com a setinha, tudo com a setinha aqui. E aumenta, ó, 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz, 50 MHz. Lá, 50 MHz medido no osciloscópio. Com essa forma de onda. A gente pode testar as outras formas de onda também, né? Vamos testar aqui, por exemplo, a triangular. A triangular vai ter um limite aqui de 5 MHz. Você já baixou a 50 MHz para senoide, né? Isso é comum em vários geradores desse tipo, que ele não faz todas as formas de onda no limite. Né? Mas vamos ver aqui uma outra. Por exemplo, vamos ver essa daqui, que é a retificação em onda completa. Vamos ver quanto é que a gente consegue chegar. Vamos botar aqui 10 MHz, até 10, ó, essa vai até 10. Ok? Deixa eu ver outra aqui, também, ó, e meia onda também vai até 10. Então 50 MHz, a princípio, eu não olhei o detalhe no manual, mas a princípio só na senoide, né? A quadrada também, quadrada vai até 10 MHz também, mais do que isso não vai, né? E a senoide vai a 50, né? Essa aqui a gente pode aumentar à vontade. Ok? Um bom gerador, você aqui pode ajustar também a amplitude, então vou botar aqui uma frequência menor, 10 MHz, e aqui, ó, a gente pode ajeitar a amplitude. Vou diminuir, ó, diminuindo lá, aqui, ó, 100 mV, 200 mV, 300, até 1 volt, posso aumentar mais do que 1 volt, deixa eu ver qual é o valor maior que vai, 5 volts, gera até 5 volts, uma boa amplitude também. Aqui a gente faz o offset e aqui a gente faz o duty cycle, conforme a forma de onda, obviamente, no caso de formas de ondas quadradas e tudo mais. Então, um gerador bem competente, considerando que ele atinge na senoide 50 MHz, que é uma boa frequência. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar do Finice DPoS 350P, que é um grande lançamento, inovando aí o mercado. Tem vários pontos positivos, como banda bem elevada, taxa de amostragem razoável, multifunções integradas, proteção contra alta tensão, tela grande, bastante intuitiva a tela. Ele não substitui um equipamento de bancada de ponta, com certeza não, mas ele é um equipamento portátil que surpreende bastante, aliando a alta performance e a versatilidade. Isso é bastante interessante. Tem 4 funções num único aparelho, então ele é ideal tanto para quem trabalha em bancada quanto campo. E se você está buscando uma mobilidade, e isso sem abrir mão das funcionalidades avançadas como esse daqui tem, inclusive com analisador de espectro, analisador de frequências, vale a pena conferir, com um ótimo alcance. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de adquirir um desses aqui. É realmente uma novidade que está entregando para o mercado a um preço bem mais acessível do que modelos similares de outros fabricantes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse review. A ideia é explorar um pouco mais esse equipamento, já que ele tem umas funcionalidades que vale a pena explorar, como o analisador de espectro e o analisador de frequências, que são itens que a gente pouco vê
em conjunto nesses equipamentos multifuncionais. O gerador de funções a gente já viu, não tem muito mais o que ver. A função osciloscópio, com os recursos que ela tem, a gente já viu. A gente pode explorar um pouquinho mais em vídeos próximos em cima desse modelo, porque vale bem a pena, ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.